Amado irmão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, nosso capítulo é o capítulo 16. Enquanto você vai abrindo aí no livro de 1 Crônicas, nós vimos no domingo passado como Davi, ele tenta trazer a arca de Deus para ele, e o desejo sincero de Davi, de um verdadeiro amor a Deus, impulsiona Davi a querer a arca de Deus para perto dele. A arca, lembra, ela representa o poder, a presença de Deus na vida do povo de Israel. Mas Davi, quando ele vai trazer a arca, ele imita os filisteus. Essa arca tinha sido perdida no campo de batalha, e os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, tinham carregado a arca. E aí, isso deu um problema lá para ele, porque a presença de Deus é uma bênção quando a gente está vivendo sobre a graça de Deus, mas é um problema quando a gente está vivendo longe de Deus. Então, os filisteus lá que adoravam outros deuses se perderam nessa situação e começou então a haver um monte de problemas para eles, de pragas, doenças, e eles colocaram a arca de Deus em cima de um carro de boi e mandaram com uma vaca, com um bezerrinho recém-nascido, e mandaram, e a arca foi parar lá no povo de Israel. E Davi, então, quando vai trazer a arca para ele, que ele faz a mesma coisa que os filisteus, só que ele pega um carro de boi novo, né? Não, vamos botar um carro de boi bonito, 0 quilômetro aqui, para poder carregar a arca de Deus. Só que ele imita os filisteus, essa espiritualidade esquisita, estranha. E então, meu irmão, Davi vai aprender, apesar de um culto bonito, de um carro de boi novo, ou alguma coisa assim, de muita música, de um culto muito bonito aparentemente, ele vai entender que a santidade de Deus não muda, que Deus não muda quem Ele é, e a sua santidade, ainda que Davi estivesse bem intencionado, ainda que tivesse bonito o culto que Davi estava fazendo, e ele aprende isso assim, de uma forma muito triste, como nós vimos na semana passada. E aí então Davi deixa a arca de Deus, ele vai para longe da arca de Deus, e a arca de Deus fica na casa de um homem chamado Obed-Edom. Ele era um filisteu, e Deus abençoou Obed-Edom. Que coisa extraordinária, né? Deus abençoou Obed-Edom, e tem muita gente que faz isso. A presença de Deus é a bênção na nossa vida, mas a pessoa, quando ela tem uma espiritualidade que não é uma espiritualidade bíblica, que não está vivendo uma espiritualidade santa em Deus, geralmente a pessoa se afasta de Deus, se afasta da oração, da palavra, do culto, de tudo isso, porque a presença de Deus se torna um tormento para a vida dessa pessoa. Mas Davi volta, então, sabendo que Deus havia abençoado a casa de Obed-Edom, e pega a arca. Só que aí Davi se arrepende. Ele toma 4 atitudes que realmente mudam a história, mudam a situação, e ele então se arrepende. Ele fala: não, eu não posso carregar a arca de Deus, eu não posso ter uma espiritualidade como a dos filisteus, eu preciso carregar a arca de Deus da forma correta. Então ele se arrepende, ele vai para as escrituras sagradas, ele diz: olha, nós buscamos a Deus não segundo a sua palavra, mas agora nós vamos fazer segundo as escrituras sagradas. Então ele vai para as escrituras, consulta a palavra de Deus, e aí então ele vê na palavra de Deus que os levitas, homens que Deus havia separado da tribo de Levi, é que deveriam levar a arca. Então ele santifica esses homens, fala para todo mundo se santificar, e aí então ele traz a arca. A cada 6 passos, 7 animais morriam, 7 bois e 7 carneiros. E assim foi um caminho de 100 quilômetros e quilômetros e quilômetros, assim, porque ele entendeu que sem o perdão de Deus, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, ele não poderia ter a presença de Deus na vida dele. Então ele traz a arca com júbilo. A Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças e cantava. Foi uma festa belíssima na nação de Israel, foi algo extraordinário. Mas hoje eu gostaria de ver com vocês os resultados dessa paixão
paixão espiritual. Vimos a paixão espiritual de Davi, trazendo a arca, e agora vamos ver essa paixão espiritual de Davi, como ela resulta, quais são os resultados de uma vida apaixonada por Deus, de alguém que ama de fato ao Senhor. 1 Crônicas capítulo 16, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, eu vou ler alguns versículos desse capítulo com você. No versículo 10 diz assim: alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. E aqui está uma das marcas mais bonitas da paixão espiritual, é a alegria em Deus. Nós podemos nos alegrar por muitas coisas podem trazer alegria no nosso coração, mas como eu sei que tem uma paixão espiritual por Deus, como eu sei que a minha vida espiritual está bem, está ampla, está sólida, como eu sei que a minha vida espiritual está fervendo diante de Deus, é quando eu tenho, como diz esse texto, alegria de coração no Senhor, em buscar a Deus, essa alegria que vem, o prazer da vontade, a felicidade da mente, o regozijo das emoções. O versículo 11 diz, desse mesmo capítulo: buscai o Senhor. Essa palavra, esse verbo buscar, significa frequentar um lugar. Quer dizer, você busca o Senhor, e você vai de novo, e mais uma vez, e outra vez, e você continua buscando ao Senhor. Não é só ir num lugar, não é uma visita que você fez, mas é uma busca contínua do Senhor, e é sempre o Senhor. Nós buscamos o Senhor. Olha o versículo 8: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Versículo 9: cantai-lhe louvores, cantai-lhe salmos, meditai em todas as suas maravilhas. A paixão espiritual, ela é uma realidade quando nós buscamos a Deus. Veja, ele não está buscando algo de Deus, o prazer dele não está em algo que Deus dá para ele. Davi era um homem extremamente poderoso e rico, irmãos. Davi tinha toneladas de ouro. Eu não tinha um pouquinho de ouro, não. Davi foi um dos homens mais ricos do mundo na sua época. E naquela região não havia ninguém que fazia frente a Davi, nem o Egito, que já fazia mais de 2-3 mil anos que existia como nação, não conseguia encarar Davi em luta. Davi vencia todas as batalhas. Davi era um homem extremamente poderoso, extremamente rico, riquíssimo. Mas o prazer de Davi não está no poder que ele tem, não está na riqueza que ele adquire, que Deus lhe dá. O prazer de Davi está no Senhor, no Senhor. E o Salmo 1 é uma expressão muito bonita de Davi, quando ele diz: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Veja o prazer. Como eu sei que a minha vida espiritual vai bem, é quando você tem prazer em Deus, você tem prazer na palavra de Deus, você tem prazer na pessoa de Deus, e não naquilo que Deus te dá. Nós nos alegramos com aquilo que recebemos, são bênçãos de Deus, mas o que alegra o nosso coração, o que enche o nosso coração de prazer, como diz Davi no Salmo 119, ele diz: Senhor, eu amo mais a tua palavra, muito mais do que muito ouro puro, refinado. É esse o coração de Davi. Davi ama mais a Deus, a presença de Deus, a oração, a adoração, a palavra de Deus, o estar com Deus, do que as bênçãos de Deus. Essa é uma espiritualidade saudável. É quando a sua paixão é Deus. Aí então a sua espiritualidade é saudável. Irmão,
Isso é uma verdade tão poderosa que o tema do livro de Jó não é simplesmente porque os justos sofrem, mas o grande questionamento de Satanás com Deus é o seguinte: Jó teme você, Deus, porque você cercou ele de bênçãos. Tira tudo o que ele tem e ele vai blasfemar na sua cara. Esse é o argumento do diabo diante de Deus no livro de Jó. E Deus tira tudo, e Deus permite que o diabo faça isso. E o diabo tira tudo de Jó num dia. Não tirou processual, agradecer, foi tudo num dia. Ele perdeu tudo que ele tinha num dia. Ficou só ele e ele só. Perdeu tudo. E aí o diabo volta novamente na presença de Deus. E Deus diz para ele: está vendo meu servo Jó? Ele continua íntegro, temente ao Senhor. Ele é um homem que anda segundo a minha palavra. E aí então Jó disse: pele por pele, dente por dente, tudo que ele tem é a saúde dele. Tira a saúde dele e ele vai blasfemar na sua cara. Deus disse para ele: só não mata ele. E o diabo botou doença em Jó do alto da cabeça, diz as Escrituras, até a planta do pé. E Jó não blasfemou de Deus. Chorou, lamentou-se, rasgou as vestes, botou luto, mas Jó amava a Deus. Jó era o homem mais rico do mundo na época dele. Ele perdeu tudo, inclusive a saúde. E ele questiona Deus: Deus, por que isso está acontecendo? E a resposta é: Jó, você me ama de verdade. Você não me ama pelo que eu te dou, você não ama pelo que você tem, pelo que eu te abençoei. Você me ama de coração. Davi amava a Deus de coração. Quando Davi estava sendo 10 anos perseguido pelo rei Saul, que era o rei de Israel, perseguido nas montanhas, e Davi era um menino. Davi tinha 20 anos de idade, quando começou a ser perseguido, banido da sua família, banido do seu povo, um rei louco perseguindo ele, Saul, por 10 anos, com 3.500 homens armados até os dentes. Coloque-se na pele de Davi. Imagina você fugindo no deserto, 3.500 homens atrás de você, armados, doidos para te matar porque tinha recompensa. E Davi fugindo de um canto de outro. E mesmo lá sua alma tem sede de Deus. Ele foi fiel a Deus na tribulação. Ele foi fiel a Deus quando estava no deserto, perseguido, sofrendo e pobre. E aqui está Davi, amando a Deus, com sua alma apaixonada por Deus, ainda que rico, poderoso e saudável, e em paz. O quanto nós amamos ao Senhor. Paixão espiritual independe do momento circunstancial que nós vivemos. Não importa se estamos doentes ou saudáveis, prósperos ou não, não importa. O mais importante não é o que você tem, mas é o grande amor que você tem por Deus. É sua vida espiritual saudável, é você cheio do Espírito de Deus, cheio da graça, da palavra de Deus, em uma comunhão profunda e plena com Deus, ainda que as coisas estejam difíceis. Como Jó diz: ainda que o Senhor me mate, eu vou esperar em Ti, Senhor. Eu vou esperar em Ti. E eu sei que o meu Redentor, aquele que vai me resgatar, que vai me redimir, que vai me salvar, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai se levantar e vai me resgatar de tudo que eu estou vivendo. Queridos, que coisa extraordinária, que paixão espiritual. E a fonte dessa paixão é Deus. Não é o que temos, mas é o próprio Deus. Deus é a fonte, é a razão da paixão espiritual. Não busque uma razão para você estar bem espiritualmente em coisas que você possui, porque no momento que elas se acabarem ou se esvaírem, a sua fé vai lá para o fundo. Não, é Deus. Deus é a razão, Deus é o objeto, Deus é o objetivo da minha
que Ele tem feito. Ele é a fonte de toda paixão espiritual. Pastor, eu quero amar mais a Deus. Eu quero viver essa paixão por Deus. Como eu faço isso? Conheça a Deus. Gente, quanto mais você conhece a Deus, mais você fica admirado dele, mais você o ama, porque mais você o conhece. Eu quero animar você. Eu também quero desafiar você. Eu quero convocar você a que você todos os dias tenha um momento de oração, de adoração diante de Deus. Que momento precioso de louvor tivemos aqui. A presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Há uma manifestação da graça, do poder, do amor, da misericórdia de Deus, enquanto adoramos, enquanto cantamos. Não é simplesmente o bem-estar emocional, quem canta seus males espantam. Não é isso, mas é a presença de Deus que vem sobre nós. O Espírito de Deus nos toma em meia adoração. Desliga um pouco esse celular, sai dessa rede, para um pouco que você está fazendo, ainda que é importante. Vai lá orar, vai lá cantar louvores ao Senhor. Isso vai fazer tão bem para você. Vai aquecer sua alma, o seu coração. Mas há outro elemento, outro resultado dessa paixão espiritual, é que a cruz renova dia a dia essa paixão em nossas vidas. Olha o versículo 15. Lembre-se eternamente da sua aliança. Lembre-se eternamente da sua aliança. Aí Davi começa a falar da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Israel, que é Jacó, e com a nação inteira de Israel. Meus irmãos, se há uma fonte maravilhosa de fervor espiritual em nossa vida, que vai aquecer seu coração, que vai fazer o seu coração arder por Deus, apaixonar-se por Deus, é lembrar da eleição de Deus. Não fostes vós, disse Jesus, que me escolhestes, foi eu que escolhi vocês, diz Jesus em João capítulo 15, versículo 16. Esse amor de Deus desde a eternidade por cada um, esse amor eterno de Deus por nós, é que faz o nosso coração aquecer e o nosso espírito inflamar de amor e paixão por Deus. Porque Davi, meus irmãos, Davi poderia lembrar da aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas ele não entendia plenamente essa graça de Deus como nós temos hoje a possibilidade de entender. Davi está 1100 anos antes de Jesus. Ele esperava o Messias, mas nós já vimos o Messias, nós já vimos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós podemos entender a graça de Deus, o amor de Deus, a aliança eterna feita naquela cruz, esse Deus tão gracioso, esse Deus tão bondoso, como diziam os puritanos, que naquela cadeia, naquela corrente de amor, Deus demonstrou a sua graça sobre nós em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Aquele que de antemão nos conheceu, desde a eternidade Deus conheceu você. Ele também nos predestinou, Ele nos deu um destino, Ele te conheceu, Ele sabia quem você era, e Ele deu um destino para você, o ser a imagem do seu Filho. E aqueles que Ele conheceu, Ele predestinou, aos que Ele predestinou, Ele chamou. Foi o dia da sua salvação, o dia que Ele chamou você. Ele te chamou, e aqueles que Ele chamou, Ele salvou, Ele perdoou os pecados, e aqueles a quem Ele salvou, Ele também glorificou. Ainda você não está glorificando, mas vai ser glorificado, vai ser igual à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que traz essa paixão espiritual. Talvez na Bíblia nada vai produzir maior paixão espiritual na sua vida do que a eleição, do que meditar na eleição de Deus, meditar na graça de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Porque nós cristãos não acreditamos no acaso, nós cristãos verdadeiros não acreditamos na boa sorte, ou foi o
acaso, ou foi coincidência. Não! Nós, cristãos verdadeiros, não acreditamos nisso. Nós acreditamos na eleição de Deus. Esse Deus que tem contado cada fio de cabelo da nossa cabeça. Esse Deus maravilhoso que não cai um pássaro no chão sem o consentimento do nosso Pai Celestial. Esse Deus maravilhoso que alimenta todos os animais da terra, grandes, pequenos e microscópicos. É Ele que é tudo da vida. É Ele que tudo tem em sua mão poderosa e graciosa, conduzindo, orientando todas as coisas. E quando nós olhamos a nossa vida, quando nós nos desviamos de Deus, quando nós escolhemos caminhos totalmente errados, mesmo lá vemos a mão maravilhosa, amorosa de Deus, nos trazendo de volta no seu amor, na sua graça. E quando você olha para trás da sua vida, diz: meu Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz, que eu não deveria ter feito. Mas até lá estava a misericórdia de Deus, porque Ele trouxe você. Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que escolheu você. Que coisa maravilhosa! E saber, meu irmão, que nessa eleição, ela é possível por causa do sangue de Jesus. Essa eleição é possível porque o Senhor Jesus morreu no meu e no seu lugar naquela cruz. Esse Deus maravilhoso que nos conheceu desde antes da eternidade, sabia dos nossos desvios, da maldade do nosso coração, dos pecados que cometeríamos, como voltaríamos as costas para Deus, como amaríamos o pecado e as trevas, mas mesmo assim Ele nos amou. Cristo Jesus, sabendo disso desde a eternidade, mesmo assim decidiu dar a sua vida naquela cruz. Por isso que o livro de Apocalipse diz: o Cordeiro que foi morto antes da criação do universo. Isso é o plano eterno de salvação. Deus sabia, não há um plano B, só há um plano. O plano de Deus de salvar você. Esse Deus gracioso, meu irmão, que misericórdia, que bondade, que generosidade, de saber que eu deveria estar no inferno para sempre, eu que deveria estar condenado, banido da presença de Deus, tomando sobre mim todo o sofrimento e o castigo eterno. Mas Ele foi no meu lugar naquela cruz. Ele me amou e me amou até o fim. Aqui reside essa paixão, é aqui nesse amor de Deus, em você conhecer esse amor, em você meditar nesse amor que Deus tem por você, é que reside esse fogo na sua alma, no seu espírito. É aqui que o nosso coração se aquece diante de Deus e diz: Deus, eu quero te amar mais. Meu Deus, como é que eu vou retribuir tanto amor? E aí você vê que, por mais que você faça tudo na sua vida, e por toda a eternidade, você não chegará nem uma gota da recompensa de tanto amor que Ele tem por você. E você sente a necessidade de amar mais a Deus, de servi-lo mais, de conhecê-lo mais, de adorá-lo mais. E o amor em si, você cresce cada vez mais, porque você conhece esse Deus maravilhoso que te amou, que tem cuidado de você, tem guardado você, tem provido para a sua vida, especialmente a provisão espiritual. Como Deus tem estado com você nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, nas enfermidades, como Deus tem estado com você, como Deus não te deixa, não te abandona, não vira as costas e vai embora. Mas esse Deus tão amoroso, tão gracioso, que cuida de nós, que sabe das nossas necessidades, que nos acompanha em cada luta, é o mesmo Deus que nos corrige, porque o Pai disciplina ao filho que ama. Então até a disciplina de Deus, até quando Deus puxa a nossa orelha, até quando Deus envia uma tribulação para mim e para você, ou quando nós colhemos o próprio resultado das nossas ações, o próprio Deus está ali cuidando da nossa vida, para que nós possamos nos voltar inteiramente de coração para Ele.
Que Deus bondoso, que Deus gracioso. E aí no capítulo 16, versículo 19, olha aqui o que o salmista diz: então eram eles em pequeno número, falando da nação de Israel, pouquíssimos e forasteiros na terra, andavam de nação em nação, de um reino para o povo, e a ninguém Deus permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Israel tinha tudo para acabar com a nação, 400 anos como escravo no Egito, eles não acabaram. Deus os abençoou, Deus os multiplicou, Deus guardou suas vidas, Deus deu a eles saúde, Deus protegeu suas vidas, mesmo quando o faraó matou os meninos, lançando-os no Nilo, Deus guardou o povo dele. É aqui que o nosso amor cresce diante de Deus, quando você olha para a sua vida e vê o tanto cuidado que Deus tem tido com você. Quantas bênçãos Deus não tem derramado sobre a sua vida, e nenhuma delas, nem eu nem você merecemos, mas Ele mesmo assim tem nos amado e nos abençoado. Aqui reside essa paixão espiritual, esse fervor espiritual na minha vida e na sua vida, meu irmão. E por último, essa paixão na adoração. Olha o versículo 23: cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Quando Davi está fugindo de Saul, ali com um pouco mais de 20 anos de idade, e Saul enlouquecido começa a perseguir Davi. Davi tem que fugir de Saul por 10 anos. Aí então Davi vai para a terra dos filisteus, e Deus, de uma forma tão maravilhosa, faz com que os inimigos do povo de Israel, os filisteus, acolham Davi. Então Davi conheceu muitas pessoas de muitas nações. Ele estava entre muitos povos ali, que conviviam, que estavam envolvidos uns com os outros, casando uns com os outros, e Davi entrou nessa cultura dessas nações. E o que ele viu? Muitos deuses. Ele viu Dagon, metade peixe e metade homem, uma sereia, né? Isso é velho. O pessoal faz só uma releitura desse negócio aí. Dagon, quando a arca de Deus é posta no templo de Dagon, no dia seguinte Dagon está caído com um cara no chão. Aí levantam a estátua. No outro dia Dagon está caído de novo, só que a cabeça foi arrancada dos braços também. Então, meu irmão, Davi olhou tudo isso, dezenas de deuses, centenas de deuses, e Davi olhou tudo aquilo e entendeu o quanto é importante o povo de Deus cantar ao Senhor entre todas as nações, proclamai a sua salvação dia após dia. A salvação desse Deus, a graça desse Deus, o amor desse Deus, a bondade desse Deus, que veio até nós pecadores, que não merecemos. E essas nações perdidas nessa idolatria de estátuas, onde elas se encontravam. Davi está dizendo no versículo 24: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. O que cantamos? A sua glória. O que nós cantamos? A glória de Deus, os atributos de Deus, o nome de Deus, o poder de Deus, a onipotência, a onisciência, a imutabilidade, a santidade de Deus, o caráter santo de Deus, esse Deus que é amor. Nós cantamos a Deus, nós cantamos ao Senhor, adoramos a Ele, mas o próprio cântico reflete a Deus, expressa a Deus, anuncia a Deus. Na crise que nós vivemos aí de cânticos no Brasil, e não só no Brasil, é no mundo, onde as pessoas pegam uma frase e repetem ela 20 vezes no cântico.
Mas se for esse povo, o que tem? Desbarrilhou, furou. Se fosse aquele Zé de Perro, a pessoa te furou, né? Mas por que essa repetição de falar 20 vezes a mesma coisa? Porque não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus, dizia aquela frase uma vez, porque tem centenas e milhares de outras para dizer. Mas uma pobreza, porque não canta a Deus, canta o ser humano. E o texto está dizendo que nós devemos anunciar entre as nações a sua glória. A glória são todos os atributos de Deus, é o nome de Deus, é tudo que Deus é. O que cantamos? Cantamos a pessoa de Deus, mas também cantamos e anunciamos entre todos os povos as suas maravilhas. É o que Deus faz, é o que Deus fez, é o que Ele realiza e o que Ele ainda fará. É isso que cantamos, é isso que adoramos. Veja, a adoração do povo de Deus, ela é missional, é uma adoração que faz com que os povos e as nações conheçam a Deus. A forma como a igreja vive para a glória de Deus, e ela reflete essa adoração, essa vida em Deus, aonde ela está, e revela a pessoa de Deus, o caráter de Deus e as obras de Deus, aonde ela está. Não apenas na música que canta, mas na vida que vive. A vida do cristão deve refletir essa glória. A vida do cristão deve refletir as maravilhas de Deus, esse agir de Deus. As pessoas olham e falam: Deus está agindo na sua vida, Deus está fazendo na sua vida, Deus está realizando algo na sua vida e através da sua vida. As pessoas chegam perto da gente e elas vão ouvir quem? Cristo. Elas vão ouvir de Cristo, da cruz de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, as parábolas, os milagres, a vida, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantai entre as nações a sua glória. Meus irmãos, a igreja precisa ter uma adoração missional. Ao mesmo tempo que ela adora a Deus, que ela exalta ao Senhor, o mundo conhece quem é Ele. As nações ficam sabendo o que o nosso Deus fez e quem o nosso Deus é. Ele é mais temível que todos os deuses. Versículo 26, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. O que as nações adoram? Foi o que Davi viu. Davi viu que as nações adoram estátuas de pedra, de madeira, coberta de ouro, de prata. Não tem nada ali, é só um boneco. A pessoa vai lá, diz o salmista, o profeta, que ele corta a árvore, traz a árvore para casa. Com um pedaço daquela árvore ele faz uma lenha para cozinhar um pão. Com outro pedaço daquela árvore ele faz um banquinho para ele sentar. Com outro pedaço da árvore ele faz um copo, um prato e um talher. E com outro pedaço ele faz um boneco e diz: você é meu Deus, me salve. Como assim? Como assim? Qualquer um que parar na frente da rua e ver alguém falando com a árvore no meio da rua, vai pensar que essa pessoa pirou. Só tem uma pessoa falando com a árvore, com um pedaço de pau. Não, tem um pedaço de pau ali. Olha, por favor, quero pedir a sua ajuda. Que isso? Não é questão de fé, gente. Isso é questão de sensatez. Davi está dizendo, versículo 26, olha aí, porque todos os deuses dos povos são ídolos. E aí ele vai contrastar com o Senhor. O Senhor, porém, fez os céus. O Senhor fez os céus, as estrelas, Ele fez a terra, os seres, Ele fez tudo que existe. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Um ídolo, uma estátua, tem mão e não apalpa, seus pés não andam, seus ouvidos não ouvem, seus olhos não veem, som algum sai da sua boca. Nós confiamos naquele que fez os céus e a terra, o Deus
vida. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. A nossa adoração, a nossa vida deve ser missional. O que cantamos, o que vivemos, o que falamos, o que anunciamos deve contar às nações a grandeza do único Deus, do Criador de todas as coisas, do Eterno e Todo-Poderoso. E é isso, meu irmão, que é o resultado desse fervor espiritual. É cantar mais sobre Deus e menos sobre nós mesmos. É olhar mais para Deus e menos para nós mesmos. A nossa cultura diz assim para você: olhe para você. Você tem que fazer a melhor versão de si mesmo. Mas a Bíblia diz para você: olhe para Cristo e seja transformado à imagem do nosso Senhor Jesus. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. A melhor versão de mim mesmo. Imagina um filho pródigo, um dos filhos pródigos, né, que são dois, vindo lá do chiqueiro, coberto de lixo, do pecado, naquela vida de transgressão, lá no chiqueiro dos porcos, está vindo ele para o pai. A melhor versão dele é qual? Eu vou melhorar o lixo que está sobre mim, as trevas que estão sobre mim, eu vou melhorar as trevas, vou melhorar o lixo. Não tem como, irmão, não tem como. Se o sangue de Jesus não purificar você de todo pecado, se o Espírito de Deus não transformar a sua vida, nós sempre seremos perdidos. A melhor versão de nós é Cristo. É Cristo, não é você. Então aponte para Cristo, olhe para Cristo, queira ser como Cristo e peça ao Senhor: Senhor, transforma esse pecador à imagem de Cristo, enchendo meu coração de paixão espiritual. Vamos orar ao Senhor. Coloque-se de pé, por favor, amado irmão. Feche seus olhos e vamos orar a Deus nesse instante.